Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer a correção do nosso livro de matemática nas páginas 72, 73 a 80. Então vamos acompanhando. Os folhetos de supermercado trazem fotos de produtos com preços e a indicação de medidas de massa. Pesquise alguns desses folhetos e registre o que se pede em cada um. Nós aprendemos que as medidas de massa são as medidas que envolvem saber quanto valem ou quanto pesam os objetos. Então, nós temos aqui produtos com massa inferior a meio quilo. Você poderia pesquisar, por exemplo, farinhas, você poderia olhar milho de pipoca, ele vai ter menos de meio quilo. Né, dependendo, saquinhos de pó de café. Agora, produtos com massa entre meio quilo e 1 quilograma. Então, você vai poder ter, por exemplo, farinhas, açúcar, dependendo do pacotinho. Até arroz você consegue também, com essa quantidade de pesos agora. Produtos com massa maior ou inferior a 1 quilograma. Então, maior que 1 quilo, você poderia ter o açúcar, você poderia ter macarrão, que tem macarrão com peso maior. Então, você vai poder ter farinha, né? Você vai ter vários tipos de alimentos que você pesquisando, você vai conseguir completar. Então, vamos ver. Quantas gramas? 6 quilogramas. 1 quilograma tem 1000 gramas. Se eu tiver 6 quilogramas, eu vou ter 6.000 gramas, ou 6.000 G, se você quiser. Lembrando que a letra que você põe na abreviatura de grama é letra minúscula. Meio quilograma valem 500 gramas. 5 quilogramas, agora nós sabemos que 1 quilograma vale 1000 gramas, se nós temos 5, nós vamos ter 5.000 gramas. E 6 quilogramas e meio, 1 quilograma vale 1000, então nós vamos ter 6, nós vamos ter 6.000. Meio quilograma valem 500, então 6.500 gramas. Muito bem. Circule os pesos para serem colocados aos pratos, de modo que a balança fique em equilíbrio. Então, nós temos aqui, 2 mais 2 mais 1. Então, nós temos aqui 5 quilos. Qual é o peso que nós vamos colocar aqui? Vai ser o de 5, o de 2 ou o de 1? Nós vamos colocar o maior, o de 5 quilos, que somando aqui os pesos menores, você vai ter a mesma quantidade. Depois, aqui embaixo você tem 1 quilo e você vai ter aqui, 500 gramas. Então, você tem 1,5 kg aqui, 1.500 gramas. Qual o peso aqui que você colocando deste lado vai equiparar a 1.500? Então, por exemplo, você pode colocar os 3 pequenos, porque 500 mais 500 mais 500, 1.500. Como você pode escolher um de 1 quilo e um pezinho menor de 500 gramas, que aí você vai ter o quê? 1 quilo, né, e 500 gramas. Muito bem. Vamos ver agora. A mãe de Júlio César compra toda semana 2 quilos de biscoito. Para determinar o número de pacotes de que precisa, construir uma tabela com a massa de cada pacote e o número de pacotes necessários. Ajude a completar a tabela. Então, o pacote tem 200 gramas. Para inteirar, né, o valor que ele precisa, ela comprou aqui, 2 quilos. 2 quilogramas significa 2.000 gramas. Se tem 500, número de pacotes para formar 1 quilograma. Quantos pacotes são necessários? Somando 200 várias vezes, eu chego até 1.000 gramas. Eu vou precisar de 5 pacotes. Agora, para formar 2 quilogramas, se 5 eu formo 1, eu vou precisar aqui de 10 pacotes de 200 gramas. Agora, nós temos 250 gramas. Para formar 1 quilograma, eu preciso de quantos pacotes? Eu vou precisar de 4. E para formar 2 quilogramas, eu vou precisar de 8. Muito bem. Agora, o peso são 500 gramas. Para formar 1 quilograma, eu vou precisar de 2. E para formar 2 quilogramas, eu vou precisar de 4. Muito bem.
Uma caixa de papelão foi fabricada para suportar 10 quilos de alimentos. Como essa caixa pode ser preenchida de modo a ter pelo menos um produto de cada tipo? Você ia somando aqui e fazendo as combinações para que tivesse 10 quilos. Então, vamos supor um pacote de farinha, de açúcar, de macarrão, de arroz. Você ia ver o que tivesse aqui para você formar uma cesta que ficasse com 10 quilos no total. Então, você poderia pegar um pacote de arroz, você teria aqui no caso 1 quilo. Você poderia pegar 2 latas de óleo, você teria 1.500. Você poderia aqui no caso 2 pacotes de sal, você teria mais 1.000. Você poderia 3 pacotes de macarrão, você poderia ter 1.500 aqui, e 2 pacotes de açúcar, que são 2. Então, nesse caso aqui, você poderia fazer as combinações para você obter o quê? 10 quilos. Você pode pegar um pacote de arroz, vamos supor que você queira 4 latas de óleo. Então, você vai ter 1.000 aqui. Com 5, você vai ter 6.000. Então, você já tem 6. Para 10, falta 4 quilos. Você pode fazer a combinação de sua preferência. Contando que no total você vai ter 10 quilos de alimentos. Um feirante levou 140 quilos de frutas para sua barraca. Já vendeu 15 quilos de maçã, 12 quilos de banana e 9 quilos de pera. Quantos quilogramas de fruta ele vendeu? Então, somando 15 mais 12 mais 9, nós vamos em 36 quilos. E quantos quilogramas há para vender? 140 menos 36, nós vamos achar 104 quilos. Lembrando que nós temos aí, né, que fazer as operações matemáticas. Você pode fazer nesse espaço mesmo. Muito bem. Então, vamos relembrar o que aprendemos. Você conheceu um pouco mais as unidades de medida de massa e aprendeu que as balanças são os instrumentos usados para medir a massa. Elas podem ser de diferentes tipos. A balança de 2 pratos é muito antiga e ainda é usada em feiras e mercados. Para se obter a massa, equilibram-se os pratos com os pesos. Esses pezinhos aqui, eles vinham junto com a balança. Colocava-se a mercadoria aqui e iam testando os pesos para ter um equilíbrio na balança. As duas partes ficaram mais ou menos da mesma altura. As balanças digital e de ponteiro são muito usadas para medir a massa das pessoas. Essas aqui, por exemplo, a gente encontrava muito em farmácias, né? E essas aqui geralmente em casa. Medidas, quilograma e grama. O grama e o quilograma são algumas das principais medidas utilizadas para determinar massas. O grama é usado em medidas de massa pequenas, como de alguns alimentos e objetos menores. O quilograma é muito utilizado para medidas um pouco maiores, como pessoas e objetos de tamanho médio. Veja abaixo alguma equivalência entre o grama e o quilograma. Então, vamos ver. 1.000 gramas, nós vamos ter 2 pacotes, né, ou 2 conjuntos de 500 gramas. Em cada 500 gramas, eu tenho 2 pacotes de 250 gramas. Então, para formar 1 quilograma, eu tenho 4 pacotes de 250 gramas, 2 pacotes de 500 gramas, equivalendo a 1.000 gramas. Então, 1 quilograma, 1.000 gramas. A metade de 1 quilograma equivale a 500 gramas. A quarta parte de 1 quilograma corresponde a 250 gramas. As unidades de medida de massa são o quilograma, grama e a tonelada. A escrita e os valores correspondentes às massas do corpo. Nós vamos sempre representar kg para quilo e o G para grama. Muito bem. Lembrando que essas letras são representadas com as letras minúsculas. Vamos conhecer algo novo. A matemática tem a cor que você quer. Você sabia que a arte pode ser percebida em todos os lugares e que ela se relaciona muito com a matemática? Isso pode ser observado nos mosaicos, padrões visuais formados pela junção de pequenas peças coloridas. Para construir um mosaico, é necessário criar um padrão visual distribuindo ladrilhos em uma superfície que pode ser a parede, o chão, uma mesa. Observe o mosaico dessas páginas, depois coloque seu lado artístico matemático em ação para terminar de pintá-lo. Então, você está vendo aqui, ó,
Tem quadros aqui que estão faltando cores. Depois você dá aquele toque especial de artista. Além desse mosaico, nessa unidade, você irá construir outro, mas ele será formado por diferentes conhecimentos matemáticos, como a habilidade de dividir, de trabalhar com as medidas de capacidade e de identificar as formas geométricas e suas características. Assim você vai compreender cada vez as diversas formas do mundo à sua volta. Muito bem. A matemática, ela nos dá essa oportunidade de poder modificar as coisas que estão ao redor e compreendendo, através de cores, formas e cálculos, o que está acontecendo. Em diversas situações cotidianas, é necessário dividir tarefas ou repartir brinquedos, por exemplo. Você está brincando, cada hora uma pessoa vai brincar. Está subindo no escorregador para escorregar. Você não vai subir 2, 3 coleguinhas, você vai subir um de cada vez. Vai obedecer uma ordem na fila para poder cada hora um subir, cada um escorregar e se divertir. Você já teve a capacidade de dividir uma quantidade de objetos com outras pessoas? Com certeza, lá na sala nós fizemos antes da quarentena. Na primeira situação, você pode observar um grupo de crianças repartindo uma quantidade de figurinhas, que é nesse caso aqui. Quantas figurinhas cada criança da roda vai ganhar? Nós vamos colocar de modo que todos ganhem a mesma quantidade. Nós aprendemos a dividir, que a divisão é uma operação que divide as peças na quantidade igual para todo mundo. Nenhum conjunto pode ter mais peças do que o outro, não é verdade? Por isso que a divisão, ela é muito correta, porque você vai dividir os objetos de modo que todos recebam a mesma quantidade. E quando você não tiver para dar todos os conjuntos, o que vai acontecer? Você simplesmente vai deixar como o resto, porque todos devem ganhar a mesma quantidade. Ana faz saquinhos de balas personalizados para lembrancinhas de aniversário. Ela organiza saquinhos com diferentes quantidades de bala. Leia as situações problema abaixo e ajude Ana a resolvê-las. Então vamos entender? Ana comprou 60 balas. Ela não vai colocar mais de 8 balas em cada saquinho. E também não quer colocar menos de 5 balas em cada saquinho. Como Ana pode fazer para organizar todas as suas balas? Como? Ela dividindo, no caso de 60 por 8 saquinhos, 60 balas em 8 saquinhos, ela vai obter 7 balas em cada um. Porém, porque 8 vezes 7 são 56, vão ter um resto, vai sobrar 4 balas. Por quê? Porque no caso do resto não dá para dividir para todo mundo. Então ela vai pegar por 8, por 7, ela vai dividir e vai sobrar alguma quantidade. Se ela dividir por 6, colocando 6 balas, 6 saquinhos, por exemplo, que ela queira fazer, ela vai ter que dividir também, né, as 60 balas em 6 saquinhos, ela vai colocar 10 balas em cada um e não vai sobrar o resto. Então, dependendo da quantidade que ela colocar, vai obter o resto, independente da quantidade, não vai obter. Observe os procedimentos que algumas crianças utilizaram para resolver o problema. Então, 8 mais 8 mais 8, mais 7 mais 7, mais 6 mais 6. É a Cristina. O André, 5, 12 vezes. O Pedro, ele já fez 8 balas em 8 vezes. E a Clara, ela fez 5 de 8, depois 4 de 5. Vamos ver? As crianças conseguiram ajudar Ana a distribuir as 60 balas corretamente? Não. Por quê? Porque no caso aqui da Cristina, ela conseguiu 3 vezes 8, 24. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 6, 12. Então, 24 mais 14 mais 12 são 50 balas. Então, a Cristina poderia distribuir de forma correta, porque ainda sobrar balas. Agora, no caso do André, ele fez 12 saquinhos com 5 balas cada um. Então, ele conseguiu 60 balas, certinho. Agora, o Pedro, ele já fez 8 saquinhos cada um, mas ele só tem 60 balas. E ele, no caso a ideia que ele deu para a Ana dividir, o resultado vai ser 8 vezes 8, 64. E a Ana não tem 64 balas. Já no caso da Clara, ela vai ter o quê?
ela vai ter 5 vezes 8, 40, e 4 vezes 5, 20. 40 mais 20 vai ter 60. Então, ela vai conseguir dividir. Somente nas quantidades, né, do Pedro e da Cristina, que não vão distribuir 60 balas. Vai distribuir o quê? A Cristina 50 e o Pedro, no caso, 64. André foi o único que organizou as 60 balas de modo que todos os saquinhos ficaram com a mesma quantidade de doce. A outra maneira de organizar as 60, distribuindo a mesma quantidade em todos os saquinhos. Caso haja, como ficaria a divisão? Lembre-se que Ana não quer colocar mais de 8 balas por saquinho. 60 dividido por 6 vai ser igual a 10 balas. Então, assim, ela vai conseguir colocar todas as balas nos saquinhos. Muito bem. Faça a correção, não deixe nada errado e eu te aguardo na próxima. Um grande beijo.